Boa tarde, bem-vindos às parábolas de Jesus. Hoje a gente vai estudar uma parábola, que é a parábola das ovelhas e dos bodes, e fala sobre a chegada do reino, né? E é um tema que à primeira vista a gente fica um pouco tenso, né? Falar do fim dos tempos, e tem muita gente que fica até com receio de ler sobre isso. Mas eu garanto para vocês que vai ser uma conversa que vai transformar a forma como a gente vê a salvação e o julgamento de Deus. Então vamos orar para a gente começar. Senhor amado, obrigado pelo teu reino, Senhor, que é vindouro e que há de se cumprir aqui na terra, Senhor. Obrigado, Senhor, por tu nos dar a oportunidade da gente ler a tua palavra, discutir a tua palavra e mergulhar, Senhor, nos teus ensinamentos. Te pedimos, Espírito Santo, que tu pare nessa reunião, que tu convença os nossos corações daquilo que tu queres, que seja somente a tua palavra, Senhor, que venha, Senhor, aos nossos corações, que não venha nada de mim, Senhor, mas que seja tudo de ti, para ti, por ti. Abre os nossos ouvidos, os nossos corações para o que a gente vai aprender hoje, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que a gente está aqui. Que a ti seja dada toda a honra e toda a glória para todos sempre, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, gurias, a gente vai pegar ali Mateus 25. Parece que a gente está há um mês em Mateus 25, mas acho que a gente literalmente está, né? Porque tudo estava falando ali do sermão profético, né? Então a gente estudou muito ali sobre o preparo, as virgens, né? Como é que a gente tem que se preparar. A parábola dos 10 talentos, que é o que a gente faz enquanto a gente espera pela volta de Jesus, e finalmente chegamos ali ao fim do sermão profético, que é a vida eterna e o castigo eterno, que seria a parábola dos bodes e das ovelhas. Então eu vou ler para vocês, como eu falei anteriormente, a gente não tem que ter medo de estudar sobre isso, tá? E a palavra ela nos exorta justamente para que a gente não tenha medo. Lá em 1 João 4 fala... É 1 João, deixa eu ver aqui. Eu vou ler para vocês 1 João 4, 14 e 19. Mas basicamente é sobre não termos medos, porque a gente tem que ser aperfeiçoado no amor de Deus. E para a gente estar confiante quando? No dia do juízo. Então a gente precisa compreender esse amor, né? Fala assim: vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessar Jesus... Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos neste amor. Deus é amor, todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Desta forma, o amor está aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Jesus. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo implica castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então olha que importante, gente, nós conhecermos o amor e nós não termos medo de conhecê-lo. Por quê? Porque isso vai nos preparar, vai nos dar confiança necessária para o dia do juízo, que é o que a gente está falando hoje, tá? E outra exortação está em Apocalipse 1:1. Vou ler para vocês. Muita gente, né, tem medo de ler Apocalipse, ou porque é muito difícil, ou porque é o fim dos tempos, né, fica meio na ressalva. Mas eu vou ler para vocês Apocalipse 1:1, de 3 a 7, tá? Algumas partes dele. Revelação, aqui fala título e assunto do livro. É o início de Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Oi, Chico. Vou te botar no mudo. Bota no mudo aí pra mim que eu não tô conseguindo. Eu tô com o celular diferente aqui. O qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Não sei porque que não tá dando, gente. Não tô conseguindo. Tenta aí, Fábio, botar. Eu não tô com o celular, tô com o celular diferente, não sei mutar.
tá? Então o que tá falando aqui? Ó, que é a revelação de Jesus, Apocalipse, que para ele mostrar para os seus servos, para nós, as coisas que brevemente aconteceriam, tá? Deus a tornou conhecida enviando-a por meio do seu anjo ao seu servo João. Então quem escreveu o Apocalipse foi João, que testificou em todas as coisas que viu a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Então assim, bem-aventurado aquele que lê em voz alta as palavras desta profecia, e bem-aventurados aqueles que ouvem e guardam as coisas que nela escritas, pois o tempo está próximo. Eis que ele vem entre as nuvens, em todo o olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Aqui, gente, no início está dizendo o quê? Que felizes são, bem-aventurados as pessoas que leem em voz alta, e abençoados são aqueles que ouvem e guardam o que aprendem sobre essas coisas. Então Deus, ele não nos deu o espírito de covardia, mas de poder e de ousadia. A gente tem que expressar nossa fé, a gente tem que falar, a gente tem que ler em voz alta, né? Para que a gente possa absorver, aprender e ensinar os demais. Amém? Então é por isso que a gente está estudando isso, para a honra e glória do Senhor e para que a gente seja ousado e confiante naquilo que há de vir. Então vamos abrir em Mateus 25. Essa parábola aqui se inicia no versículo 31. Eu vou ler. Por que eu botei nesse celular agora? Oi, Lé, tudo bom? Oi! Só vou pedir. A gente tá abrindo Mateus 25. Pedir pra te mutar, que daí a gente consegue ouvir todo mundo sem chiado, tá bom? Mas assim, vamos ler 25. Eu vou ler toda a parábola, porque ela é muito complexa. Eu falei pra vocês, eu fiquei das 6:30 da manhã até às 4:30 da tarde. E o resumo foi, vou ler toda a parábola e depois a gente vai falar ponto a ponto, porque se a gente for um por um, vai misturar muita coisa. Então eu vou ler para vocês do 25, 31 até o 46. Não é muita coisa, mas se vocês quiserem acompanhar. Jesus terminou. Aqui ele terminou. Ele estava no sermão, né, profético sobre a sua volta, que a gente estudou, de todas aquelas parábolas. E aí depois que ele falou dos talentos, ele terminou e ele estava finalizando com a seguinte parábola. Quando o Filho do Homem vier como rei, com todos os anjos, ele se assentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele e ele separará as pessoas umas das outras, assim como um pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à sua direita e os outros à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês que são abençoados pelo meu Pai. Venham e recebam um reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo, pois eu estava com fome e vocês me deram comida, estava com sede e me deram água, era estrangeiro e me receberam na sua casa, estava sem roupa e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na cadeia e foram me visitar. Então os bons perguntarão: Senhor, quando foi que o vimos com fome e lhes demos comida? Ou com sede e lhes demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e o recebemos na nossa casa, ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizeram isto ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Outras versões falam aos pequeninos, meus irmãos pequeninos. Depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus. Vão para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu estava com fome e vocês não me deram comida. Estava com sede e não me deram água. Era estrangeiro e vocês não me receberam na sua casa. Estava sem roupa e não me vestiram. Estava doente e na cadeia e vocês não cuidaram de mim. Então eles perguntarão: Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome ou com sede, como estrangeiro ou sem roupa ou doente ou na cadeia e não ajudamos? O rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar umas dessas pessoas mais humildes, foi a mim que deixaram de ajudar. E Jesus terminou assim: portanto, estes irão para o castigo eterno,
mas os bons irão para a vida eterna. Amém? É. Vamos começar aqui pela vinda do Filho do Homem. Lá no início fala que quando o Filho do Homem vier como rei. Outras versões vão falar em sua glória, glorificado. Com todos os anjos se sentará no seu trono real, né? E todos os povos, todas as nações se reunirão diante dele. Então está falando o quê? O acontecimento que está narrando aqui no início é a chegada do Filho do Homem. Então nós falamos sobre a sua vinda, aqui é a chegada dele. É a segunda vinda de Jesus, que é o rei, né? O Filho do Homem, que a Bíblia fala. Como é que ele vai vir? Vai vir glorioso, em glória, revestido de autoridade. Então quando ele morreu na cruz, ressuscitou e ele recebeu autoridade e domínio. Então ele vai vir como rei com autoridade. Para quê? Então ele vai vir como rei e o seu reino vai ser estabelecido na terra. Então aqui a gente já aprende uma coisa interessante, que é a gente não vai, né? Ai, todo mundo vai para o céu, bababá. Aqui ele vem revestido de autoridade e o seu reino será estabelecido na terra. E aonde? Onde é que seria o seu reino, tá? O seu trono real vai ser em Jerusalém. E tem algumas parábolas, algumas palavras que falam que seria no Monte das Oliveiras. Eu vou ler para vocês, para a gente ter um embasamento. Não vou entrar em tudo, porque tem muita coisa que se mistura entre a segunda vinda e o Armagedon, que a gente fica zonzo, mas vou explicar um pouquinho, pouco a pouco, a cronologia, tá? E quem vai estar neste evento? Que vai ser em Jerusalém. Todos os anjos e todas as nações da terra. Todas elas. E o resultado dessa junção vai ser a separação das ovelhas e dos bodes, que seria o julgamento. Porém, tem um aprofundamento aqui, tá? Não seria... Nós vamos falar do julgamento, porque vai ter 2 julgamentos. Então eu vou explicar mais ou menos direitinho qual é a cronologia do julgamento, tá? Ali em Atos 1:9 fala sobre o mesmo acontecimento, tá? Eu tô puxando em outros lugares pra gente bater. Jesus foi elevado às alturas, né? Aqui com os apóstolos. À vista deles, dos apóstolos. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como viste subir. Está falando aqui da ascensão de Jesus aos apóstolos. Então, assim como ele subiu, ele vai descer, tá? Isso é um ponto que confirma ali de que ele virá com o seu reino estabelecer aqui. Zacarias 14:4, lá no Antigo Testamento agora. Naquele dia, no dia do Senhor, que o Senhor voltará, ele ficará de pé no Monte dos Oliveiras, a leste de Jerusalém. Então, um grande vale que correrá do leste para o oeste, dividirá o Monte das Oliveiras em 2. Metade do monte se afastará para o norte e outra metade para o sul. Tá falando a mesma coisa aqui das ovelhas da esquerda e da direita. Tá? E a gente cresce... eu não cresci em lar evangélico, então a gente não falava muito da volta de Jesus, né? Como a gente vê nos filmes. Mas... quando a gente fala da volta de Jesus, muita gente fala que vai ser repentina, que vai ser num piscar de olhos, num estatelar de dedos, né? Isso a gente tem até em músicas, né? Mas a igreja será arrebatada, num piscar de olhos acontecerá. Só que o que a gente tem estudado nas últimas parábolas é que Jesus nos alerta para que nós estejamos preparados. A gente tem que estar vigilante e atento aos sinais. E os crentes, as pessoas que conhecem a palavra, a gente não vai ser pego de surpresa. Porque a gente vai saber dos acontecimentos conforme a gente estudou nas outras lives que a gente fez. Então, se tu não viu, te recomendo voltar, né, no reino, na vinda do reino que a gente estudou. Então, vão ter sinais visíveis da sua volta. E ele mesmo disse na palavra dele que muitos virão para tentar nos enganar,
como se fosse possível. Por quê? Porque nós não vamos ser enganados, porque nós conhecemos a palavra. Amém? Então até os eleitos seriam enganados, diz na palavra, se possível. Mas não vai ser, em nome de Jesus. Então isso significa o quê? Que nós estaremos capacitados sim para reconhecer os sinais, e a gente vai estar pronto em nome de Jesus, e a gente vai, além de não ter medo desse dia, a gente vai ansiar pela volta dele. E mas por que tanta gente vive com medo desse dia? Né? Ai, é o dia do Senhor, o dia do juízo. Muita gente tem medo e demora mais um pouquinho, né, para chegar. Lá no nosso íntimo a gente já imaginou isso antes. Então, isso é baseado numa narrativa que a gente cresce em sistemas, pode ser sistema de igreja, em filmes que a gente vê, né, baseados no quê? No pavor. Te orienta que Jesus está voltando. E se Jesus voltar amanhã? Quantas vezes eu não falei, né, mãe, lá em casa? Eu falei assim, gente, quem é que vai ir, hein? Quem é que vai ficar? Isso aí bota um pavor na gente, uma urgência, né? Mas isso é como se o arrebatamento fosse alguma coisa súbita, né? E a salvação fosse o quê? Um jogo de sorte. Como se uma vida inteira aos pés de Jesus não valesse nada. Como uma genuína conversão não valesse nada. Como uma confissão sincera de fé pudesse ser anulado totalmente nesse último segundo da nossa vida, né? Então essa mentalidade, ela transforma a salvação em alguma coisa instável para nós. Como se a gente tivesse condicionados à nossa última obra. Só que não é sobre a nossa obra, é sobre a obra consumada na cruz que Jesus consumou. Não depende da nossa última obra, né? Então a gente pode até brincar, a gente foi criado num espectro de medo, achando que se a gente estiver naquele último minuto ali, fazendo alguma coisa de errada, ele nos pegar, a gente tá perdido, né? O cara tá no jogo de futebol, falou um palavrão, e aí Jesus chegou, já era, né? Mas isso é um desvio da verdade do evangelho, porque a salvação não é um prêmio para quem merece. Ela é um dom para aqueles que creem. Olha que bênção, gente, que revelação. Então não é um ponto de chegada, vou alcançar, mas é um ponto, porque quando a gente remete à chegada, a gente remete a suor, a esforço. Nós chegamos lá, não está nada em nós. É um ponto de partida, né? É uma base segura que a gente caminha com Cristo. Então a gente já se reconciliou com o nosso Pai quando nós cremos em Jesus. Então a salvação, ela não é algo frágil, né, que depende da nossa performance na última hora. Ela é firme porque ela descansa no quê? Na graça, na cruz e na fidelidade dele, e não na nossa. E a palavra diz em Marcos 16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, o que aqui tá falando? Eu não sei qual foi a live que a gente falou, mas quem é que aqui imaginar, quem é que crê em Jesus, levanta a mão aqui na live. Quem que crê em Jesus como Salvador? Pode levantar as mãozinhas. Amém? Quem é que aqui tem certeza que vai ser salvo? Eu? Amém? Por quê? Porque é isso que nos faz ser salvo, é crer em Jesus. Não é a última obra, não é a gente estar desprevenido, pegar de surpresa. O nosso julgamento já está aniquilado, porque nós cremos em Jesus. Aleluia! Então vamos se aprofundar no dia do juízo. Já deu uma aliviada, né? Já deu uma aliviadinha. Mas vamos falar do juízo e das prestações de conta, porque a gente estudou lá dos servos, que Jesus foi lá, né? O rei, o proprietário da terra foi ver o que fizeram com o que ele deixou. Então vai haver prestação de contas e vai ter o julgamento, tá? Então todos nós vamos passar pelo dia do juízo e toda ação, toda a nossa obra vai ser considerada no juízo, tanto as boas quanto as más, mesmo as feitas em segredo. Tá? Então eu vou ler para vocês 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus, por meio de Jesus, trará com ele aqueles que nele dormiam. Conforme a palavra do Senhor, dizemos a vocês que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Então, o que está dizendo aqui?
né, que a gente não vai vir antes dos que dormem na volta de Jesus. Porque, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, consolem-se uns aos outros com estas palavras. Aqui a gente usa muito essa palavra quando a gente fala das pessoas que falecem, né? Tu vai no enterro, a gente fala o quê? A gente não quer que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, quanto aos que já morreram. Por quê? Porque nós temos a esperança de que quando vier o dia do Senhor, quando Jesus voltar na sua segunda vinda, os mortos em Cristo, os nossos amados, né? A minha avó Idalina, todo mundo que morreu ali com o coração devoto, entregue ao Senhor, vai ressuscitar e vai encontrar com Ele, que nem nós explicamos antes. Isso é bem difícil de ter compreensão, então vou explicar aos pouquinhos. Jesus vai descer dos céus, os que morreram em Cristo, se Ele vier e a gente já estiver morto, nós seremos estes, tá? Então se a gente está morto ali em Cristo, nós vamos dormir, vamos descansar no Senhor, na sua volta nós vamos acordar e vamos nos encontrar com Ele nos céus, nas nuvens, não é no terceira, quarta dimensão, é nas nuvens, tá? Ele vem e nós vamos. E aí o que vai acontecer? Os vivos, aí sim, vão ser arrebatados, vão se encontrar com eles nos céus. Então vão ser reunidos ali. Então esse é o arrebatamento. Seria feito na segunda vinda de Jesus para os que estão ali. E para os mortos eles serão ressurretos com corpos glorificados. Então, quando fala na palavra que em um piscar de olhos acontecerá, vai ser o quê? Vai ser os vivos que vão ser transformados num piscar de olhos em corpos gloriosos, como Jesus. Então, vamos ser bem práticos aqui. O cara tinha uma deficiência na guerra, perdeu uma perna, morreu em Jesus. Quando ele for glorificado, a perna vai ser restituída, vai ser o corpo glorificado. Não vai ter mácula, não vai ter dano, não vai ter isso. Então nós seremos glorificados, amém? E aqui vai dizer o quê? Pois todos nós, ali em 2 Coríntios 5:10, todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer boas, quer más. O que está dizendo aqui? Essa vinda de Jesus, com a nossa ressurreição, com a nossa, como é que se diz que eu falei agora? Sempre esqueço, arrebatamento, vai ser o quê? O tribunal de Cristo. Para quem? Para quem está em Cristo. Então vai ter um julgamento que vai julgar as boas obras. Não está dizendo aqui, deixa eu ver aqui, que a nossa salvação, o julgamento que vai ter é para nossa salvação. Está falando aqui que o julgamento vai ser de acordo com as obras que tu vai ter. Mas não é para salvação, porque a salvação tu já tens em Jesus, tá? Vamos ler mais um pouquinho para ver se daqui a pouco eu me acho aqui, porque é bastante conteúdo. De tudo que se ouviu, Eclesiastes 12, 13 e 14. De tudo que se ouviu, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isto é o essencial para o homem, pois Deus trará o julgamento a tudo que foi feito, até mesmo tudo que está escondido, seja bom ou mal. Romanos 14, 10, 12. Portanto, por que você julga o seu irmão e por que o despreza? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito: tão certo como vivo, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará, toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Hebreus 4, para fechar. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo, porém, está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então, o que está dizendo aqui? Vai ter um julgamento? Vai. Mas não é o julgamento que a gente pensou, que a gente ia sentar no réu e Jesus ia falar assim, esse aqui vai, esse aqui desce. Porque a gente já está julgado para a glória de Deus.
Nós já somos salvos. A gente não vai ser julgado para a nossa salvação. Nós vamos ser julgados para o nosso galardão. E a gente vai falar isso mais. Porque uns vão ter a recompensa do mal. E os que fizeram o bem vão ter a recompensa para o bem de Deus. Tá? Só para esclarecer, deixar bem claro. Tá bom? Então a gente vai ter 2 julgamentos distintos. Que serão o das ovelhas e os dos bodes. Tá? Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com os seus anjos. Então, retribuirá a cada um conforme as suas obras. Fala de galardão, de recompensa, não fala de salvação. Então, vai ter os que estão em Cristo, sejam aqueles que ressuscitaram, sejam os que estão vivos, glorificados. Eles vão ser julgados no tribunal de Cristo, que vai ser dado quando ele vier. E vai ser para quê? Para recompensa, não para condenação. E a ressurreição dos justos vai ser dada na vinda de Cristo, tá? E o outro julgamento vai ser para aqueles que rejeitaram a salvação. Que vem através de quê? Jesus. Então, rejeitaram Jesus. Ou, uma época da vida aceitaram, dali a pouco se desviaram e começaram a pecar deliberadamente. Porque o pecado, ele faz parte, a gente cai e a gente vai e pede perdão e Deus é misericordioso para nos perdoar. Mas o pecado deliberado, aquele que nós sabemos que a gente tem que parar e a gente não para, o Espírito Santo já nos convenceu, já temos certeza que a gente não era para estar fazendo aquilo ali, aquelas barbaridades, e a gente continua, esse aí nos leva para a perdição, porque o salário do pecado é a morte. Então esse nos leva para o julgamento de rejeição. E ali o que vai acontecer? Esse julgamento aqui não é nessa segunda vinda de Cristo. Tá? Vou explicar melhor depois. Mas isso aqui será o julgamento do trono branco, que fala lá em Apocalipse, e que vai ser a ressurreição de quem? Dos ímpios. Porque aqui quando nós lemos, os ressurretos foram os mortos em Cristo. Os que não morreram em Cristo vão ficar e esperar o que vai acontecer, que eu vou explicar, para lá no final, após o milênio, eles serem ressurretos para o juízo eterno. Então vão ter 2 julgamentos, um na vinda de Jesus para as ovelhas e um quando for estabelecida ali o Armagedon, que Jesus vai derrotar Satanás, e aí ele vai julgar, vai abrir o livro da vida, e aí vai ter explicado direitinho aqui, ó, quem que fez o quê e por que está recebendo isso. Para que toda língua diga que ele é santo, ele é justo e ele nunca comete injustiça. Amém? Então é só para mostrar mesmo a fidelidade de Deus lá no final do final. Mas eu vou entrar nisso daqui a pouquinho, tá bom? Então as ovelhas aqui, galera, nós, em nome de Jesus, vamos ser recompensadas. Né? Mateus 25, 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês que são abençoados pelo meu Pai. Venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Você se lembra quando eu falei que os apóstolos não estavam entendendo quando é que ia ser a vinda de Jesus? Não era a vinda, era o reino estabelecido. Porque todo o Antigo Testamento aguardava a vinda de Jesus para que se estabelecesse o reino, para que ele viesse e governasse as nações e livrasse eles dos romanos. Mas ele veio para fazer uma reforma, né? Não foi lá nos governantes, ele foi falar com quem? Com os fariseus, com os líderes espirituais. Então eles não reconheceram Jesus, tá? Então os judeus estavam esperando esse reino que agora vem nessa segunda vinda de Jesus. É aí que ele vai estabelecer o seu reino, tá bom? Então ali os justos, né, que seriam os bons, as ovelhas, vão ser colocadas aonde? Na direita dele. E quem for colocado à direita vai receber o galardão, que é reinar com Jesus, né? E vai receber de acordo com as suas obras. Esse reinado vai estar baseado no galardão que tu vai receber, né? João 5, 24, 29. Em verdade lhes digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou terá a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Em verdade lhes digo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. Pois da mesma forma que o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho
ter vida em si mesmo e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. Tá? Então nós não seremos condenados. Aqui está de novo confirmando. E Daniel 7:27 já falava da profecia da vinda de Jesus e fala assim, ó, então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Então o que vai acontecer? Jesus vai trazer o reino e quem que vai ser governante? O povo do Altíssimo. Nós teremos um galardão que nós governaremos com ele neste reino. Agora vamos falar um pouquinho dos bodes antes de entrar no cronograma, tá? Os bodes vão ser condenados. Mateus 25:41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. João 12:47. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo. Olha que contraditório, tá? Pois eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Então, se ouve a palavra e não obedece, não julga, porque não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. O que Jesus está falando aqui? Jesus veio para o mundo para nos salvar, para que nós não fôssemos julgados, para que a gente recebesse a vida gratuitamente pela graça dele. Então, quem não crer em Jesus, já está dizendo aqui, rejeitou, então vai ter julgo. Mas se eles decidirem acreditar em Jesus, que eles ainda vão ter um tempinho, eles podem, né? Então os bodes, eles não estão condenados por ignorância, mas por indiferença. Eles viram a necessidade e eles não se moveram em amor. Isso revela o quê? Uma fé verdadeira, uma fé que ela gera uma ação prática. Então a ausência de frutos revela o quê? Uma ausência de uma fé viva. Então Deus, ele é um Deus de processos, amém? E ele vai trabalhar na nossa vida para tirar as escamas dos nossos olhos, para nos libertar do pecado. E ele vai dar o galardão de acordo com as nossas obras. Mas ele também vai tratar de dar da parte ali de condenação de acordo com que a pessoa recebeu. Então temos também o tempo da ignorância, aquilo que não foi dado, né? Conforme a gente tem estudado que aquele que muito lhe é dado, muito será cobrado. Então quem conhece e decide por indiferença. Vou pedir para botar no mudo que eu não estou conseguindo aqui, gurias. Quem tiver a ausência do fruto foi por indiferença. Então Deus, ele vai ministrar os nossos corações, porque ele exige que a gente, né, aquele que me ama obedece aos meus mandamentos. A gente tem que ser lavado, nós queremos o nome de Jesus, nós queremos ser santificados. Então nós vamos nos aprofundando na palavra e o Espírito Santo vai gerar uma transformação na nossa vida. Esse é o fruto do Espírito Santo. Quem está em Deus tem fruto e vai ser transformado, tá? E aqui fala ali, só para confirmar, a palavra que está em 2 Tessalonicenses 1, de 6 a 10, que fala assim: é justo da parte de Deus retribuir com tribulação aqueles que os oprimem e dar alívio a vocês que estão sendo oprimidos, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá nos céus, com os seus anjos poderosos, em meio a chamas de fogo. Ele punirá os que não conhecem a Deus, aqueles que não se submetem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da sua poderosa glória. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado por seus santos e admirado por todos os que creram, entre os quais vocês estão, porque creram no nosso testemunho. Paulo está falando à igreja de Tessalônica. E eu estou falando isso para vocês. Vocês estão porque vocês creem no testemunho de Jesus, tá? E ele vai retribuir. Então muitas vezes a gente acha que tá vivendo injustiça, que nem essa igreja estava sofrendo opressões, tribulações, mas o que ele está dizendo aqui?
que Deus é justo, Ele vai retribuir. A gente não tem que se preocupar em fazer justiça com as nossas mãos, em ver o nosso inimigo ali perecendo. Gente, nossa justiça vai ser revelada quando Jesus vir e nos dar o galardão, porque é pelo amor que nós temos uns pelos outros que Jesus vai dar o prêmio, gente. Então, se tu amar e se tu perdoar, tu tá fazendo o quê? Obedecendo. Perdoai-vos, como eu vos perdoei. Então agora vamos dizer que não vou perdoar o irmão, ou vou ser indiferente. Tu não tá fazendo aquilo que ele falou que aquele que fez um para os meus pequeninos fez a mim. Que se tu não perdoar, tu não tá perdoando, tu não pode ser perdoado. Então a gente tem que entender que a justiça de Deus... Oi, Antoninho, tudo bom? A justiça de Deus, ela vai ser dada de acordo com as nossas obras para nos dar a retribuição do nosso trabalho. Não está intrínseco, né, na nossa salvação, mas está no nosso galardão. Tá? Então eu vou fazer um resumo para vocês. Esse resumo aqui, dependendo da doutrina, ele pode mudar, tem interpretações diferentes. O resumo que eu estou dando, vou ser bem clara, é um pré-tribulação, aliás, pós-tribulação, tá? E vou só explicar mais ou menos para vocês, né, que às vezes a gente não tem entendimento e olha, são coisas que a gente só aprende se questionando e eu aprendi muito hoje, gurias, eu tô há 7 horas só aprendendo sobre isso, porque a gente tem que ter esse discernimento, a gente não pode ter medo de descobrir pra gente estar confiante no dia do juízo, como a gente falou lá no início. Então, a primeira coisa que vai acontecer é que nós estudamos lá na parábola das 10 virgens, que é ali os sintomas, né? A preparação para a vinda de Jesus, né? Na continuação do sermão, no sermão profético. O que vai acontecer na tribulação? Até eu vou ver onde é que está aqui. É o sermão, o princípio das dores. Mateus 24. Se vocês quiserem voltar, a gente está no 25, mas dá uma olhadinha no 24. Ali vai falar do princípio das dores. Aí depois vai continuar para a grande tribulação, que nós já estudamos. Voltem nas lives que estão no YouTube para se inteirar. Aí quais são os sinais da vinda de Cristo? Os principais, tá? Os últimos. O evangelho sendo pregado nos 4 cantos do mundo. E quando virdes a abominação da desolação, que está ligado à construção do templo de Jerusalém e às práticas de sacrifício diárias que irão voltar a acontecer, tá? Porque não se fazem mais sacrifícios. Primeiro que quem, né, crê em Jesus entende que Ele é o Cordeiro de Deus que morreu por nós e que tira o pecado do mundo. Então o sacrifício já foi feito, não tem nenhuma punição que a gente tem que estar fazendo, nenhuma, né, oração de penitência. Nós já tivemos o nosso Cordeiro morto por nós, tá? Então quando a gente vê essa assolação que será dada em Jerusalém, este aqui já é o sinal de que ele está voltando. Vai ter alguns dias ali, acho que são, não me lembro bem, mas ali em Daniel fala, deixa eu ver se eu tenho aqui, de 1260 dias após, né, essa abominação, seriam ali 3 anos e meio, que seria o fim cronológico, o fim, né, a volta de Jesus ali. E ali vem a segunda vinda de Jesus, que nós estamos estudando hoje, com o arrebatamento dos santos. Então, primeiro, Jesus vem em glória, ele vai derrotar o anticristo. Vocês podem se aprofundar mais no Apocalipse, eu não vou trazer, porque senão a gente vai ir 1 mês falando disso. Ele vai ressuscitar os mortos em Cristo, tá? Então, vai se levantar o anticristo, né? Na cidade santa, vai vir ali a abominação do templo, e aí Jesus vem, derrota o anticristo, tá? Ressuscita os mortos em Cristo, e o arrebatamento dos vivos acontece neste momento. E todos os salvos se unem a ele. Aí a terceira parte vai ser o quê? Quando Jesus vier, ele vai trazer consigo o seu reino, conforme nós estudamos. E vai se iniciar o quê? O milênio. Não sei se vocês se lembram do bug do milênio, que as pessoas ficavam apavoradas que ia chegar o 2000 e os computadores iam ser zerados e acabar o mundo ali, né? Muitos ouviram falar disso. Então, esse é o milênio que a gente está falando, mas não é
Não vai acabar ali os computadores, tá, gente? Eu não sei como é que vai estar a robótica até lá, mas seria o quê? O reinado de Cristo e os seus santos. Então Jesus, ele vai reinar com os seus santos durante 1000 anos. E nisto, Satanás vai ser preso, amarrado, e ele vai restaurar a terra, né? Ele vai restaurar o seu reino, né? Então ele vai restituir aquilo que foi perdido, os mártires e os fiéis que vão reinar com Cristo, e vai ter paz e justiça e restauração na terra. Não está dizendo que a Nova Jerusalém já vem com Jesus ali. Não. Ele vai vir e vai estabelecer o seu reino, tá? Vou ler para vocês Apocalipse, porque isso aqui a gente tem que estudar, né? Porque depois ninguém mais lê Apocalipse, eu quero ver. Apocalipse 20, de 1 a 6. Só para deixar super claro, tá, gente? Não se apeguem aos detalhes. A gente não tá aqui para ser temeroso, tá? Vi descer um anjo dos céus que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Literal. Os estudiosos, os teólogos dizem que seriam 1000 anos, porque às vezes a gente tem interpretação de datas, tá? Lançou-os no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações. Por enquanto, gente, ele tá solto. O mundo jaz no maligno, nós estamos sob o domínio, né, e a influência de Satanás. Mas quando Jesus vier, ele vai trancar ele para ele não enganar, porque por enquanto ele está querendo enganar. Para que se completasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos nos quais se sentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar, os santos, tá? Vai ser dada autoridade para julgar. Aqueles seriam santos. Lembrando que nós já estaremos com Jesus no reino, reinando. Então a gente vai estar junto para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta e a sua imagem. Tampouco tinham recebido a sua marca na testa ou nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos, não, o restante dos mortos aqui são os que não morreram em Cristo, tá, gente? Não voltou a viver até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurados os santos, os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. O que está dizendo aqui é que, primeiro, que só tem uma morte, e a segunda morte é o juízo eterno. Não tem outras mortes, tá? Já estou confirmando isso aqui nessa palavra, tá? Não tem reencarnação de acordo com o Apocalipse. Não vamos ter outra vida em outra dimensão, em outro planeta, nada disso, tá? Ali fala também, deixa eu ver se eu botei aqui. Está, como é que é aquela palavra, mãe? Não. Está, que fala que a gente só vai morrer uma vez. Não, que ele fala que a gente só vai morrer uma vez. Em João. Para o homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, o que acontece aqui? Nós morremos quantas vezes? Uma vez. E após isso vem o juízo, que é o que a gente está falando hoje. Então não vai ter 5.000 oportunidades, vai ter uma. E a nossa chance é enquanto a gente está na terra, de nós nos arrependermos. Porque depois que ele vier, a gente não tem mais arrependimento. Aí ele vai pegar o livro, meu anjo, ele vai ver tudo ali que tu fez. E se tu acreditou em Jesus ou não, tá? Quarto acontecimento. Libertação e derrota final de Satanás. Armagedon, tá? Que é a batalha do Armagedon, que fala da Bíblia. No final destes 1000 anos, Satanás é solto. Engana alguns poucos que sobraram. E ele é derrotado e lançado no lago do fogo para sempre. Então Satanás já tem uma sentença de morte, tá? Ele tem o domínio hoje sobre a terra. Mas quem crê em Jesus não está debaixo desse domínio. Só para lembrar vocês que ele morreu na cruz
E ele aniquilou todo o poderio dos principados e potestades. Então não tem eu estar debaixo de uma opressão escrava de pecado. Quando eu creio em Jesus, eu sou liberta, tá? Os outros que não conheceram ainda e não creram estão debaixo da opressão, porque todo que nasceu debaixo do jugo já. Nós só saímos quando cremos em Jesus. Então todos nós já nascemos com pecado, né? Nós já estamos designados para o juízo final, a não ser que a gente tenha uma experiência verdadeira e única com Jesus, tá? E verdadeira, né, gente? Muito importante. Então eu vou ler para vocês aqui, continuando, Apocalipse 20, 7 a 10. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha de Armagedon. Em número, eram como a areia do mar. Então, Satanás, gente, até minha mãe que me falou isso, né, mãe? Ele vai ver aquela multidão como se fosse a areia do mar se posicionando do lado dele. E ele vai se ensoberbecer, achar que pode com Deus, tá, gente? As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Um fogo, porém, desceu dos céus e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Lembrando que a besta e o falso profeta, os anticristo, vão ser aniquilados antes, na vinda. E Satanás vai ser preso e vai ser aniquilado no mesmo lugar, porém, depois desses 1000 anos, na batalha do Armagedon. Então, eles serão atormentados dia e noite pelo século dos séculos. Amém? E o quinto, último acontecimento, depois do Armagedon, juízo final do trono branco, que nós conversamos sobre o julgamento final, que é o segundo juízo, né? Que é a ressurreição dos ímpios, tá? Então todos os mortos serão ressuscitados, ímpios e rebeldes. Os livros serão abertos, os julgamentos vão ser de acordo com as obras. E quem não está no livro da vida é lançado no lago do fogo. Eu vou ler para vocês Apocalipse 11, 15. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e os livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades, que se lê inferno também, entregaram os mortos que neles havia. A cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago do fogo. Ou seja, não vai ter inferno, tá? Não vai ser uma coisa contínua, vai ser finalizado ali, no lago. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Aqui, gente, não tem muito mais sobre como, se essas pessoas seriam os ímpios, tá? Os que não creram em Jesus, os que se desviaram. E tá dizendo aqui que aqueles cujos os nomes não foram encontrados. Então tem uma possibilidade, ao meu parecer, a minha interpretação aqui, tá? De que alguns nomes podem ter sido encontrados. Por quê? Porque quando Jesus descer com o seu reino e pegar os santos e glorificar eles vão estar governando na cidade santa, né? Lá por Jerusalém, no Monte das Oliveiras, que ele vai descer, é ali que ele vai estabelecer. Porém, vão ter outros que vão ficar, que vão ter sobrevivido à tribulação. E esses aí vão ter que tomar a decisão de ficar do lado do mal e do lado do bem. Não vai ser como é hoje, tá, gente? O Espírito Santo fala lá no Apocalipse que ele vai ser retirado da face da terra. Então as pessoas não vão ter pena, elas vão estar super posicionadas para o mal ou para o bem. Vai ser uma coisa pavorosa. Então aqueles que aguentarem, desse grupinho que ficou, se eles aguentaram e não se deixaram levar, né, por tudo que, abominações e tal, eu acredito sim que os nomes podem ser adicionados.
tá? Mas não fala muito sobre essa parte aqui, é mais interpretativo, tá? E aí, o último seria o quê? O novo céu e a nova terra, com a nova Jerusalém descendo do céu. Aí nós já temos o reino, Jesus já está curando as nações, restaurando, tá? Mas aí vai vir a nova Jerusalém, que seria a eternidade com Deus. Então vai ser o fim da dor, do pecado e da morte, porque o inferno vai ser lançado no fogo, senão não iria dizer ali que até isso, né? A morte vai ser entregue a morte e o Hades foram lançados no lago do fogo. Não vai mais ter dor, não vai mais ter pecado, não vai ter morte. Deus vai habitar com os homens e vai ter vida eterna na presença de Deus. Assim como ele queria lá no princípio no Éden, caminhava pelo jardim do Éden, ele vai vir. E ali para fechar fala do Apocalipse 21, 1:5. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Via a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu esposo. Amém, Thaís. Ouvi uma alta voz que vinha do trono e dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. O tabernáculo que antes Moisés montou, né? Tá lá, era com Deus. Porque quando Jesus veio, o véu se rasgou, nós tivemos acesso direto. Porém, de alguma forma, essa árvore da vida que estava no Éden, estava lá no terceiro céu, na Nova Jerusalém, com Deus, tá? Então, eis o tabernáculo de Deus, está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles, e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Então, gente, a gente está aprendendo aqui a não ter medo disso aqui, para que a gente tenha essa confiança, porque essa palavra aqui é fiel e é digna de confiança. Amém? Então, a gente tem que confiar que nós temos um juiz justo, tá? E que ele vai cumprir o que ele disse. Mas que principalmente, né? Hoje eu estava falando no almoço, eu passei o dia inteiro falando de Jesus. E a gente estava falando, mas Deus sabe, né? Aquilo que eu fiz de mal. Eu não sei não, né? A gente tem esse temor, esse discernimento de que a gente é pecador, né? Isso muitas vezes vai nos impedir de estar recebendo de Deus a salvação, porque a gente não se considera digno. A gente não é, mas não é isso. Fala, mãe, quer falar? Digno é o Cordeiro. Filha, importante ressaltar que a partir do momento que a pessoa se converte, entrega a sua vida para Jesus Cristo, Deus pega os pecados da pessoa e lança no mar. Do esquecimento. Não se lembra mais dele. Então a ficha é limpa. É como tu começar tudo de novo. Então esse livro é o que vai contar lá. É a partir do momento que tu te convertes, que tu diz, não, eu quero Jesus Cristo, eu quero fazer parte do reino. É isso mesmo. Então as coisas antigas já se passaram, tudo vai se fazer novo. É essa vida que vai ser julgada. É não isso passado. que eu falei. Deus não vai em conta o tempo da ignorância, quando as pessoas não sabiam o que estava na lei, o que ele queria que as pessoas fizessem. Certo? Amém. É isso que eu ia dizer, mãe, que eu tava falando no almoço, justamente isso, que eu fui lá buscar essa palavra para dizer, não, ele não vai se lembrar. Ele vai lá jogar tudo no mar e não vai lembrar de nada. A gente que tem isso de lembrar o que nos fizeram. E quem fica amarrado nisso somos nós, Deus não. Deus faz a gente ficar mais alvo do que a neve. Alvo mais que a neve, né? Então esse é o nosso Deus. Gente, eu não sei mais o que dizer para vocês. Ter o discernimento que nós já somos salvos, de que nós temos um julgamento para um galardão, para o governo com ele, para sermos sacerdotes com ele nesse reino. É inexplicável a gente entender isso. Quando antes a gente achava, não, aceitei Jesus, mas né? E se ele chega e eu tô fazendo alguma coisa errada? Gente, não depende
da que tu fazes, depende em quem tu crê. Então tira esse jugo do teu ombro, esse temor de que Jesus está para chegar e principalmente foca que nós sermos parte dessa vinda, porque lá em Apocalipse, eu vou procurar, eu não botei aqui, diz em Apocalipse, se alguém quiser fazer um Google aí para achar para mim, peraí, depois eu vou procurar aqui rapidinho, mas que os santos orarão pelos que vão ser julgados. Os santos. Eu vou ter que pegar porque é importante isso. Os santos Apocalipse vão 5. ajudar. Os santos vão ajudar os que ficaram na tribulação, Isso. na grande tribulação. Entendeu? Uhum. Então, já estão separados, vão ser separados os que vão ajudar as pessoas que estavam quase na mão de Deus, sabe? E não deu tempo. Olha aqui, o que está dizendo aqui, mãe. O Apocalipse 8, 3, 5. Outro anjo chegou e se pôs junto ao altar com um incendiário de ouro. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos. E a mão do anjo subiu à presença de Deus, e a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou um incensário, encheu do fogo do altar e lançou sobre a terra. Vai ter uma taça que vai ser derramada, e ali nessa taça vai ter a nossa oração para as pessoas que estão ali. Então, as nossas orações vão ser parte do mover do juízo de Deus e da justiça dele. Muito importante a intercessão, né? Amém. A intercessão. E uma coisa importante que a gente estudou... Fala, mãe. Posso interromper só mais uma vez? A gente tem que explicar que o Apocalipse é um livro, revelação de Jesus Cristo para João, dos apóstolos de Jesus, todos morreram, foram crucificados, foram mortos no fio da espada, todos morreram porque houve grande perseguição na igreja. João, porém, foi exilado na ilha de Patmos. Eles tentaram matar João dentro de um balde de óleo quente e ele não se queimou. E eles disseram, não, essa praga, vamos mandar lá para a ilha. E mandaram ele para a ilha, justamente o Espírito Santo queria que ele escrevesse o Apocalipse, que é um livro para os últimos dias. Então, nós já lemos, olha, nós lemos metade aqui já. Isso, então o Apocalipse foi escrito por João, o discípulo de Jesus, que ficou lá isolado nessa ilha, né? Só que é cheio de parábolas, porque se ele botasse como é ao pé da letra, eles iam rasgar o livro, né? Então, como falam que era tudo fantasia, graças a Deus, amém, né? Amém. Então, para fechar, gente, que já estamos 8:02, tá? Quando a gente estuda o juízo, né, o galardão, a separação dos bodes, das ovelhas, talvez venha na nossa mente uma pergunta bem difícil que eu mesma fiz, tá? E aqueles que eu amava, que não entenderam tudo certo, que talvez erraram sem saber, ou que criam em Deus, mas estavam confusos, ou o que vai acontecer, né? E a Bíblia, ela não responde caso a caso, mas ela nos dá algo melhor. Ela nos mostra o caráter de Deus. E o Senhor, Ele é justo em todos os seus caminhos e bondoso em tudo que Ele faz. Fala em Salmo 145. E Ele julgará com justiça os que não tiveram a mesma luz que nós. Romanos 2,14. Então, se alguém teve uma fé no Senhor, mesmo que com doutrinas falsas, a gente tem que confiar que o justo juiz também é Deus de misericórdia. Então, a gente tem que ter esse conforto. Ele vê o coração, ele não é que nem nós que vemos a aparência, mas ele julga com o nosso coração. Então, mesmo que as pessoas estejam no engano, não tenham discernimento do que estão fazendo, né? Até Jesus falou, perdoai-vos, pois eles não sabem o que fazem. Para que Jesus ia falar isso? Né? Os caras crucificando ele. Jesus intercedeu pelos caras. Jesus. Vi hoje no filme Rei dos Reis com as crianças. E para fechar, na palavra, a gente vai ler Daniel 7, que fala desse último juízo, tá? Vou mandar a foto para vocês, mas ó, eu fiz uma foto no chat de Tipi, olha que bonito.
E muito se confunde essa imagem com essa vinda de Jesus, tá? Essa aqui é quando vai vir nos finalmente a presença do Senhor. Fala assim, ó: no primeiro ano de Belsazar, o rei da Babilônia, Daniel teve um sonho. Olha aí, o Daniel tá na live hoje, nem sabia que ia entrar, Chico. E certas visões lhe passaram pela mente quando estava deitado na cama. Ele escreveu o seguinte resumo do seu sonho. Daniel disse: na minha visão durante a noite, eu vi os 4 ventos do céu agitando o grande mar. 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, subiram ao mar. Enquanto eu olhava, aqui eu não vou falar muito, porque ele fala muito dos animais, tá? Vou pular. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados e o ancião de dias tomou assento. O ancião de dias é quem? É Deus. A sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como pura lã. O seu trono era envolto em fogo e as rodas do trono estavam em chamas. Diante dele saía um rio de fogo. Milhares de milhares serviam-lhe. Milhões de milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Na minha visão durante a noite, vi alguém semelhante ao Filho do Homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião de dias e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. O seu domínio é um domínio eterno que não acabará. E o seu reino jamais será destruído. Então, amém, né, gente? Por ele vir e ter o domínio e ser quem vai tirar o jugo. Então, vocês imaginem a cena do ancião de dias abrindo os livros e aí Jesus vem e ele pode dar a salvação para as pessoas. É por ele que se determina qual é o nome que está no livro da vida. Então, que a gente creia que sim, nós já estamos no livro da vida. Amém? Porque nós cremos no nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele vai nos aperfeiçoar no amor dele, para que a gente esteja confiante no dia do juízo e para que a gente não tenha medo de estudar sobre isso, de falar para as pessoas sobre isso. E quando a gente se questionar, a gente tem essa certeza de que ele não nos deu espírito de covardia, mas de poder e de ousadia, para que a gente vá a fundo e descubra. Porque ali a gente tem a palavra da vida eterna. E ele que tem. Amém? Então, qualquer dúvida, vocês voltem para a palavra. De novo, muito temor que eu tenho por não ser o que eu creio. Eu estou estudando basicamente o cronograma da Bíblia, tá? Ouvi vários teólogos, estudei, mas tem divergências de teologia? Tem. Mas o mais importante, gente, sempre vou ressaltar, é vocês pedirem discernimento para o Espírito Santo, porque ele veio para nos consolar, para nos guiar, para nos dar direção. E ontem eu estava orando e eu falei para Deus: Deus, a gente tem um certo temor de estar falando da palavra dele, mas às vezes a gente nem sabe se a gente está fazendo aquilo por nós mesmos ou se a gente está fazendo isso para ele. Então eu orei para ele e falei: Deus, que eu tenho esse temor de estar falando para ti, e se tu queres que eu esteja fazendo, que eu faça. Porque às vezes a gente faz achando que, né, é pra gente estar fazendo alguma coisa. Muita gente trabalha na igreja, faz muita coisa pra Deus, mas Deus nem pediu. Deus tá pedindo pra te cuidar da tua família, e tu tá lá achando que tu tá trabalhando pro reino, e tu tá acumulando galardões, né? A gente pensa muito na nossa obra. E Deus me deu um pensamento, porque eu fiquei pensando: como é que eu vou saber, né, Deus? A gente se questiona às vezes: como é que eu vou saber se tu queres que eu faça isso? Né? Ou dar o estudo, ou falar de Jesus para as pessoas. E o Espírito Santo na hora me lembrou de uma palavra que fala que o Espírito Santo é quem nos convence. Ele que ministra nos nossos corações e testifica. E quando ele nos dá paz sobre um assunto, é porque é o que Deus quer na nossa vida. Então, se tu está fazendo algo hoje que é um fardo, que é algo que está te limitando, que está te tirando a paz, ora para Deus para ver se realmente Deus quer que tu faça. E o Espírito Santo vai te dar essa paz, que excede todo entendimento, que é algo que parece que é tirado com a mão, né? Então, fiquei muito feliz de ouvir isso de Deus, porque a gente tem que sim, né, ter cautela nas nossas obras, porque é o coração sincero
Não é só fazer pela aparência, porque Deus vai ver o coração. Então o nosso galardão vai estar ligado ao nosso coração. E muitas vezes a gente faz por vaidade, por achar que está sendo usada, é uma pessoa útil na fé, na obra do Senhor. Mas a gente tem que fazer com muito temor e muita humildade, porque não somos nós, é Ele. É para Ele, é dele, vem dele, tudo para Ele, tá? Então vamos fazer uma oração para fechar. Vamos só tirar uma foto, alguém pode tirar para mim, porque eu tô... Aliás, eu vou fazer a oração aqui para liberar o Insta primeiro. Eu tô meio perdida aqui, mas vamos orar juntos. Senhor, obrigada, Senhor, porque Tu é um Deus justo, Senhor. Tu és o Deus eterno e Tu tens a eternidade para aqueles que creem no nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, que nós não estamos debaixo de julgo, que nós não temos que temer, Jesus, porque Tu vieste e Tu pagaste o preço, Senhor, e Tu colocaste nosso nome no livro da vida, Senhor. Que nós tenhamos essa certeza, Senhor, de que nós não vamos ser pegas de surpresa, porque nós cremos no Teu nome e o nosso galardão já está reservado desde o princípio, Senhor. Tu já nos preparaste morada e nós queremos, Senhor, trabalhar para a Tua obra, mas para aquilo que Tu queres que a gente faça, Deus. Nós queremos, Senhor, ter confiança para que no dia do juízo a gente ajude aos demais ao nosso redor, tenha alívio, Senhor, que nós temos hoje por sabermos que nós somos salvos no Teu nome e porque nós já estamos destinados a reinar contigo, sermos sacerdote real na Tua vinda, Senhor, que há de se completar, Senhor. Muito obrigado, Deus, por nós podermos proclamarmos, Senhor, esse livro que é digno e verdadeiro, Senhor. Obrigado por nós podermos estudar a Tua vinda e estarmos preparadas e estarmos confiantes para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, gurias? Amém. Vou dar um tchauzinho pro pessoal do Instagram. Semana que vem tem mais. Terminamos Mateus, tá? Agora a gente vai para Marcos. Lá veio o Marco, tá, gente? Então, tem acho que 2 parábolas, não tem muitas, porque muitas são repetições de Mateus. Mas, glória a Deus que a gente terminou um livrinho, gente, demoramos meses, olha isso. Mas Mateus também é o reino, né? Então, semana que vem a gente se vê. Fiquem com Deus. Amém?